Bem-vindo ao nosso webinar de hoje. Meu nome é Daniel Martins, eu sou o CEO e diretor de investimentos da AGEL, e aqui comigo eu tenho também o André Kim, que é sócio e analista de investimentos da AGEL, responsável por cobrir empresas de diversos setores, com destaque para o setor de mídia, objeto do nosso bate-papo de hoje sobre a Disney. E a Bia também, que organizou, tem ajudado, dando muito suporte para esse webinar poder acontecer. Queria, antes de mais nada, agradecer o tempo e o interesse de vocês, seja pelo tópico de investimentos globais em geral, ou seja na GEL Capital em particular. Acho que desde a fundação da GEL, há uns 7 anos atrás, a gente tem buscado criar diversos canais de aproximação entre o time da GEL e os nossos clientes e potenciais clientes. E eu acho que eu posso dizer que esse webinar é mais um passo nesse sentido. A gente espera que esse seja mais um canal útil para aproximar o time de investimentos dos nossos clientes e potenciais clientes, tendo em vista o nosso objetivo de desmistificar investimentos em global equities para os brasileiros. Acho que com esse webinar de hoje, a gente gostaria de inaugurar uma série de encontros focados em histórias específicas. Ou seja, ao invés de falar da estratégia geral da GEL, a gente queria ter um espaço onde a gente pode dividir um pouco da nossa visão de determinadas empresas, pois assim a gente acredita que consegue, mesmo que não sendo exaustivo, e não daria para ser exaustivo, fornecer um pouco mais de informações sobre o que a gente está enxergando nessas histórias específicas. E o formato que a gente pensou de fazer é de volta de uma discussão de empresa a cada 1 a 2 semanas, sempre com a presença da analista da GEL, que está acompanhando a história específica mais de perto. Obviamente, como a gente já falou em vários encontros nossos, cartas, webinars, reuniões, muito do processo de decisão de compra e venda na GEL funciona de forma colegiada. Então, todos os analistas da GEL acabam tendo propriedade de falar praticamente de todas as histórias que compõem o nosso portfólio. Mas a gente entende também que a discussão ganha muito em qualidade quando a gente conta com a participação daquela pessoa que está, nesse momento, com a incumbência de acompanhar a história em questão mais de perto. Nesse sentido, que eu reitero que é um prazer aí poder contar com a presença do meu sócio, do André, que veio hoje falar um pouquinho da nossa visão de Disney. A Disney é uma daquelas empresas que a GEL cobre, já deve ter uns 5 ou 6 anos que a gente cobre a Disney, que certamente é familiar a todos nós. Eu diria que muitos de nós, se não todos, já demos algum lucro para a Disney, em maior ou menor grau, em algum momento da vida. Acho que o que torna essa discussão bastante interessante, principalmente frente a um certo escrutínio que a empresa tem recebido ultimamente, por diversas questões que a gente vai procurar cobrir aqui nesse webinar, como o fato dos parques estarem fechados e por aí vai. No entanto, ao invés de fazer uma apresentação mais formal, o que a gente fez foi coletar algumas perguntas que a gente recebeu de clientes e pessoas próximas da casa, as quais a gente gostaria aqui de oferecer entre um bate-papo meu, entre eu e o André, e a gente entende que muitas dessas perguntas vão acabar cobrindo algum dos pontos de dúvida e interesse que vocês possam ter. De qualquer jeito, a gente encoraja a vocês enviarem perguntas adicionais no Q&A que tem aqui abaixo do webinar, pois a gente vai tentar cobrir o máximo possível, incorporar essas perguntas quando possível durante a nossa discussão. E a gente salienta que mesmo que a gente não consiga cobrir todas, podem ter o nosso compromisso que a gente vai responder as que sobrarem por e-mail para as pessoas que mandarem as perguntas. Dito isso, queria dar as boas-vindas para o André e agradecer a sua presença aqui nessa inauguração desse novo formato. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Bem-vindos aí ao webinar da Disney. Vai ser um bate-papo interessante. Só reforçar o pedido do Daniel de, se tiverem dúvidas, perguntas, acho que a interação é realmente para ser um bate-papo, então se tiverem algum ponto de curiosidade, de dúvida, por favor, mandem aí para a gente poder tornar esse bate-papo mais interessante ainda para vocês. Bacana, é isso aí. André, queria começar com uma pergunta mais de pano de fundo, antes até da gente falar em maior profundidade sobre as questões específicas que vem afetando a Disney. A gente sabe que a GEL, a gente fala isso muito em muitos materiais, né, em muitas reuniões, acompanha um número bastante restrito de empresas no mundo, né, e a gente até verbaliza que existem cerca de
60 mil empresas de capital aberto no mundo e a gente seleciona por volta de 60 para formar o nosso universo de cobertura. Então, simplificando, a gente está sempre discutindo se a empresa que faz parte do nosso universo de cobertura, ela é 1 em 1000. Se a gente precisa selecionar 60 de 60 mil, é como se fosse 1 em 1000 que a gente precisa selecionar para participar dentro do nosso universo de cobertura. Dito isso, acho que a primeira pergunta de pano de fundo que eu te colocaria é: por que a Disney é uma dessas empresas escolhidas? Por que a Geo gosta tanto da Disney? Para cada uma das 60 empresas que a gente tem na planilha de cobertura, né, do nosso universo de cobertura, a gente constrói uma tese de investimento. A gente gosta de filtrar essa tese de investimento principalmente pelo modelo de qualidade que a empresa apresenta, e a gente desenvolve então uma tese para poder sustentar o motivo de a gente gostar daquela empresa para os próximos 5 anos. A Disney se encaixa numa delas. Se tentar simplificar aqui um pouco os pilares dessa tese, a gente pode passar pelos 3 filtros que a gente aplica na hora de desenhar essa tese, né, que é a parte de poder de preço, de crescimento e de cultura de dono. Para a Disney, o primeiro filtro, que é a parte de poder de preço, a gente tem pelo menos um apreço muito grande pela empresa, pelo fato do conteúdo da Disney ser inigualável, né? A gente está falando aqui de um escopo de conteúdo que inicialmente era mais voltado ao público infantil, mas que ao longo dos últimos 10, 15 anos passou a ser um pouco mais amplo, abrangendo aí uma faixa que poderia ser até a faixa da terceira idade, pelo fato de entrarem conteúdos mais, digamos, mais diversos, como o Lucasfilm, né, com Star Wars e a Marvel. Ano passado adquiriram a Fox. Então, a empresa tem na parte da biblioteca de personagens uma capacidade de conseguir monetizar todos esses conteúdos que ela consegue não só recriar. Um exemplo clássico disso seria o Rei Leão, né, repaginado e lançado no meio do ano passado, em julho, mas também lançar personagens novos, né, que é o caso da Frozen, que é um personagem que eles simplesmente pegaram do zero e construíram o que é um sucesso, como muitos de vocês sabem. A capacidade da Disney não está somente na biblioteca de personagens que a gente chama, né, essas franquias que a Disney possui. Também os veículos, as variáveis que a empresa tem para conseguir monetizar, porque no final não basta você ter o personagem se você não consegue utilizar o ecossistema ao seu favor. Então a Disney ela também detém isso. Se a gente for pensar na capacidade da empresa de conseguir pegar esse personagem e extrair lucro, ela tem algumas variáveis aqui, só para mencionar algumas delas. A gente vai entrar, acho que no decorrer do webinar, um pouco mais a fundo nelas, mas a gente poderia passar aqui pelos canais de TV, ela passaria também pela parte de filmes, também tem os parques, os resorts, os cruzeiros, e também os outros produtos de bens de consumo e a plataforma de streaming também, que foi recentemente lançado. Aí, se a gente for para o segundo pilar, eu passei agora pelo pilar de poder de preço, o segundo pilar é o de crescimento. Na hora que a gente constrói a tese da Disney, a gente quer saber se a empresa consegue investir e crescer de uma maneira sustentável e também dentro do escopo que ela se propõe a fazer, né, dentro do círculo de competência, se ela consegue fazer investimentos interessantes que alavanquem ainda mais esse seu poder de preço. A gente consegue pensar em pelo menos 2 ativos muito bem tocados até então. A gente vê um valor muito grande na empresa, que foram as aquisições dos ativos da Fox, finalizados no ano passado, e o desenvolvimento da plataforma de streaming, que é hoje talvez o grande chamariz, pelo menos nossa visão do crescimento da Disney, que é nada mais, de uma maneira simplista, uma plataforma muito parecida com a da Netflix, mas obviamente voltada para o conteúdo, para a biblioteca que a Disney detém, somado aos ativos que adquiriu da Fox. E por último, passei agora pelo poder de preço e crescimento, tem a parte da cultura de dono. Quando a gente fala cultura de dono, que é talvez uma palavra mais qualitativa, a gente gosta de saber se a empresa ela tem algumas características inerentes dentro da cultura da empresa que seja de acordo com o desenvolvimento de talvez esse ecossistema que a gente estava mencionando. Será que as pessoas que estão entrando lá, que estão lá, estão preocupadas em continuar mantendo essa preocupação de surpreender o público, essa inovação? E a gente entende que sim. Acho que não só pelo management, que é hoje a liderança, talvez a vitrine da empresa, mas também quando a gente vai conversar com alguns outros
produtores de filmes independentes, com algumas produtoras de campanhas publicitárias, a gente entende que a Disney ela tem um quê de buscar de uma maneira bem verdadeira a inovação e aquela capacidade de surpreender as pessoas. Acho que muitos de vocês já foram ao parque ou tiveram algum contato com produtos e filmes da Disney. Eu acho que a Disney tem uma preocupação inerente ali de sempre estar buscando surpreender o público. Então a gente gosta desses 3 pontos e acho que de uma maneira bem sumarizada aqui em alguns minutos, eu acho que essa é a tese da empresa hoje para a gente, o motivo de a gente gostar dela. Bacana, bacana. Mas sempre a gente fala de Disney, parece Disney como sendo uma coisa única, né? No entanto, até você acabou mencionando alguns pontos na sua fala. Eu entendo que existem diferentes segmentos que compõem a Disney. A Disney, na verdade, ela é composta por diferentes business dentro dela. Quais são eles? Poderia dar um pouquinho de cor a respeito? Legal. Indo agora um pouco até por parte, né, do valuation, né, porque a gente, na verdade, estava descrevendo que a gente gosta de cobrir essas 60 empresas, a gente desenha a tese de investimento para cada uma delas e, obviamente, a gente não compra a qualquer preço. A gente tem uma disciplina grande em modelar, obviamente, pegar as informações que a gente tem através do time de 9, 10 analistas que a gente tem, fazer channel checks, construir um valuation que tenha informações diferentes do mercado, até porque a gente precisa ter algum tipo de viés, algum tipo de informação que seja mais favorável à nossa construção da tese de investimento. E aí, quando a gente fala de valuation, ou talvez fala de números, a Disney ela não é simplesmente só um personagem, ou talvez um canal, ou um parque. Ela é uma série, como eu mencionei antes, é um ecossistema de coisas que compõem a Disney, né? Então, para quantificar um pouco, acho que vale a pena a gente talvez usar a quebra de segmento que a própria empresa reporta. Eu estou pegando aqui os números, talvez os últimos trimestres, talvez 2 trimestres, só para ter também um balizamento de o que cada segmento representa. O primeiro delas é a parte de Media Networks. Basicamente aqui é um segmento que compõe os canais, tanto o TV aberta quanto o TV paga dos Estados Unidos, né? A gente está falando aí da rede ABC, que seria uma Globo de lá. A gente está falando também aqui de canais como National Geographic, que foi adquirido pela Fox e está no TV a cabo. A gente está falando de Disney Channel e de ESPN. E ela compõe mais ou menos uns 35% da receita aí, baseado nos últimos trimestres de resultado da companhia. Aí tem o segundo segmento é a parte de parques, experiências e bens de consumo. Esse também é por volta de uns 35%, 36%. Aí compõe, obviamente, como o próprio nome diz, as atividades tanto de parques como de cruzeiros que ela detém, hotéis, resorts, passando por produtos de bens de consumo, que nada mais que algumas licenças que ela concede a outras marcas para produzir boneca, camiseta, tiara, lancheira, enfim, aqueles diversos produtos que a gente já viu em algum lugar as pessoas utilizando. E aí, passando para o terceiro, que talvez são representativamente menores que essas duas, mas também são interessantes porque mostram o ecossistema da Disney, tem a parte de estúdios e filmes, então aqui é produção e distribuição de filmes, né, passando toda pela cadeia, né, a gente tem o lançamento do filme no cinema, mas ele não para aí. Tem todo o lançamento após isso, que é passando pelas plataformas de streaming, né, seja no YouTube, seja no Amazon, ou se você passando aí depois para um Blu-ray, depois indo para a TV a cabo, depois indo para a TV aberta. Então, tem a distribuição desse filme monetizando através de várias caixinhas que a Disney tem que gerir isso de uma maneira ativa. Isso representa mais ou menos 15%. E, por último, aí tem um segmento que, obviamente, no mix ele ainda representa menos, mas provavelmente isso vai, a gente pelo menos prevê que vai expandir pelo fato da velocidade com que isso tem ganho espaço aí entre os consumidores, que é a parte de DTC. DTC é a nomenclatura para Direct to Consumer. Ele basicamente é uma plataforma de streaming para assistir conteúdo da Disney de uma maneira online, digital. Como eu disse antes, é uma Netflix, talvez para ficar mais fácil, que está mais tempo aí no mercado, é o que a Disney lançou com a Disney Plus e a Hulu, que a Hulu é mais voltada só para os Estados Unidos, que representa aí hoje os seus 13%, 14% de receita. Então, quando a gente fala de Disney, né, além da tese, quando a gente começa a modelar, pensar o que a Disney é composta, são essas pequenas partes aí que somam o todo da empresa, são esses 4 segmentos com essas descrições que eu comentei rapidinho aqui. Bacana. E você falou, eu entendo que seja um dos, afetaria o primeiro segmento do Media Networks.
me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que um dos temas que tem surgido muita pergunta e notícias a respeito é em relação a esportes, né? A verdade é que a gente está com muitas ligas canceladas por causa do coronavírus. Diversos eventos esportivos foram ou cancelados ou postergados. Acho que talvez as Olimpíadas sejam um grande marco, né, nesse sentido, que foi prorrogado para o ano que vem. Como é que vocês enxergam tal fato desses eventos estarem sendo cancelados ou postergados, afetando a Disney? É verdade. Muitos eventos, na verdade, quase todos que eu acompanho, que eu gosto pessoalmente de alguns esportes, foram ou pausados, né? A gente não tem, na verdade, uma data cravada para a volta, e a maioria deles foram postergados. A gente ainda não sabe, tem muito ruído ainda de quando eles vão voltar, ou se tem uma data para voltar, se vai ser esse ano, se não vai ser. A gente não tem uma opinião em relação ao mês, ao dia que isso vai voltar. Mas o fato é que isso vai depender muito de como como a gente sabe que essa crise depende muito da relação do sistema de saúde com a capacidade das pessoas conseguirem ir em eventos com aglomeração. Eu acho que a gente tem que acompanhar mais esse desenvolvimento para saber se tem algum prazo aí para conseguir resetar essas atividades esportivas. O anúncio das Olimpíadas, né, que você mencionou, ele é bem simbólico, né? Eu até pesquisei um pouco antes. Esse foi a primeira Olimpíada da história a ser postergada, né? Isso nunca tinha acontecido. É realmente um evento muito relevante para o esporte e é a primeira vez que acontece. Então é bem simbólico. Mas pensando agora para a Disney, o que a gente tem que talvez elencar aqui alguns pontos em relação a esse tema? Obviamente, não é bom, né? Você está deixando de receber receita, seja de propaganda, seja de conseguir talvez aumentar sua receita com transmissão de uma maneira factual agora no curto prazo, mas a gente tem que talvez na hora de construir a modelagem pensar um pouco no longo prazo, até pelo fato de a gente não saber quando isso vai voltar, dando obviamente o desconto ou talvez reduzindo o lucro da companhia no curto prazo, mas sabendo que a Disney detém um conteúdo de qualidade, entender se isso é uma coisa que no longo prazo vai se manter ou não. Então, eu só vou falar aqui alguns pontos que eu acho que vem à minha cabeça em relação a esse tema, que é o seguinte: a gente enxerga esse ativo de esportes como alta qualidade, porque a gente entende que deve ser um conteúdo que as pessoas vão continuar tendo interesse em assistir ao vivo, seja porque está cada vez mais penetrado mundialmente, né? Eu estou falando da Liga de Basquete fazendo mais sucesso na China na pré-temporada do que nos Estados Unidos, eu estou falando de um futebol americano que é transmitido aqui no Brasil quando tem um Super Bowl. Enfim, eu acho que o conteúdo de esportes em geral é um conteúdo que atrai, e a Disney hoje detém praticamente todas as ligas que a gente conhece aí mais famosas, seja de beisebol, de futebol americano, de basquete, enfim. Ela é quem consegue transmitir através dos canais da ESPN. O segundo ponto, talvez, que eu mencionaria aqui, é que a Disney ela está hoje numa posição favorável, até com uma grande probabilidade de conseguir renovar, né? Essas licenças não são, como o próprio nome diz, elas são licenças, ela adquire o direito de transmissão, e a gente está justamente passando por uma janela de renovação, né? Entre esse ano e provavelmente os próximos 2, são quando essas ligas de esportes elas passam por um ciclo de renovação, e a Disney, pelo fato de ter capilaridade, de audiência comprovada e de ter já um ecossistema pronto para conseguir favorecer a monetização dessa liga, ela pode ser uma grande vencedora da renovação dessas ligas para o próximo ciclo. E o terceiro ponto que talvez eu mencionaria aqui é que talvez a receita que é perdida esse ano, que seja, sei lá, por 3, 6 meses, ela não é perdida totalmente, porque como a gente sabe que os eventos não vão ser totalmente cancelados, eles vão postergados, obviamente a gente vai ter que discutir se o calendário vai encaixar os esportes do ano que vem, mais os que foram postergados esse ano, mas o fato é que uma parte relevante dessas ligas, elas provavelmente vão continuar mantendo, na verdade, tanto a parte de propaganda quanto a parte de ligas acontecendo. Então, a gente vê, na verdade, a curva da receita da Disney sendo parcialmente postergada para os próximos anos em vez de perdida. Então, esse é um ponto que eu acho interessante mencionar, que é o benefício de alguém que olha o modelo a um pouco mais longo prazo, né? Porque se alguém tivesse preocupado olhando apenas os próximos 6 ou 1 ano, pode ser que não seja interessante, mas talvez para o longo prazo faça sentido. Sim, continua sendo um ativo bastante estratégico, né? Que não perdeu valor nesse sentido quando se olha no longo prazo, né? Sim. Um outro ponto que surgiu de dúvida foi em relação ao lançamento de novos filmes. Claramente, o cinema tem sido uma área
muito afetada atualmente, né? Uma vez que boa parte do mundo está em alguma forma de lockdown. Acho que até no nosso webinar referente ao primeiro trimestre, né, a gente trouxe aí a estatística de que durante o mês de março, mês de abril, cerca de um terço da população mundial está em alguma forma de lockdown, seja ele obrigatório ou recomendado pelas autoridades governamentais. Poxa, um terço da população mundial está falando em 2,5 bilhões de pessoas, né? É um número tão gigante que até para colocar sob perspectiva, né, durante no final da Segunda Guerra, é um número maior do que a população global total em meados do final da Segunda Guerra. E claramente, com essas pessoas em casa, bares, restaurantes e o cinema acaba sendo bastante afetado. Então, qual a visão de vocês a respeito desse tema em relação à Disney? Sim. Assim como eu estava até vendo alguns artigos, e no final de março foi a primeira vez na história do Brasil que houve zero reais arrecadados em relação à bilheteria, obviamente porque era um decreto para os estados não permitirem a abertura de cinemas, ou seja, todas as salas foram fechadas, e os próprios estúdios de filmes ou cancelaram temporariamente o lançamento do filme que já estava agendado, ou postergaram aqueles que iam ver, obviamente porque não é do interesse deles de fazer investimentos na produção, distribuição, e saber que vai ter um público super reduzido na hora de conseguir monetizar ou dividir esse conteúdo com as pessoas. Então, assim como a parte de esportes, talvez aqui pegando um paralelo, a parte de filmes também, sim, foi postergado uma grande parte da receita que estava prevista, pelo menos entre fevereiro e maio. A empresa já começa a dividir um pouco a agenda para junho, mas assim como a gente não sabe se vai voltar em julho, se vai voltar em abril, no final de abril, se vai voltar agora em outubro, a gente sabe que esse conteúdo vai de uma hora ser disponível no cinema. A gente sabe que esse conteúdo vai ser consumido de uma certa forma, porque a gente entende que sejam alguma coisa que o consumidor quer, né? A gente está falando aqui de filmes como a Marvel, com Viúva Negra e Os Eternos, que eram previstos para ser lançados nesse semestre, foram todos postergados para o final do ano. Então, quando a gente está olhando o modelo da empresa e tentando fazer uma premissa em relação a esse segmento, a gente vê muito mais, na verdade, a curva de receita advindo talvez para os próximos semestres do que agora. Mas, sim, é uma receita que também, voltando para a parte de eventos esportivos, tem que dar o benefício de olhar um pouco mais no longo prazo, porque as pessoas que estão preocupadas nos próximos 3 a 6 meses vai ver aquela receita caindo e vai achar que, na verdade, a empresa perdeu, sendo que muitos desses filmes, na verdade, foram postergados para serem monetizados depois. Outra questão, até uma pergunta que surgiu aqui no grupo, acho que não tem como pensar em Disney e a imagem dos parques lotados não vem à nossa cabeça. É verdade. Dá até vontade de ir agora, imaginando que eles estão vazios, mas infelizmente não é possível. E claramente para a Disney não é a melhor coisa quando o parque está vazio, porque acaba perdendo essa fonte de receita. Então, como é que você enxerga o impacto do lockdown nesse segmento específico, tendo em vista que os parques estão fechados? Os parques, eles, no modelo, talvez olhando como segmento a segmento, ele deve ser, na nossa visão, pelo menos, o segmento com maior impacto negativo. Obviamente, tem esse mesmo raciocínio de serem, talvez, impactados pelo lockdown, né? Isso é óbvio, mas é porque a gente enxerga, talvez, que a retomada, primeiro, é mais gradual que outros segmentos, porque você não simplesmente tem que... porque a Disney, por exemplo, ela pode, na verdade, pegar esse filme, dependendo do número de assinantes que ele consegue na plataforma de streaming, ou talvez o cinema adotando algumas medidas, você consegue fazer uma transmissão mais escalonada, com talvez cobrando um custo menor, mas a parte de parques, no final, ele tem um custo fixo ali mais alto, é uma despesa fixa mais alta, e ele vai ter uma retomada mais gradual, ou seja, o turismo tem que voltar, as pessoas têm que voltar a ter a renda que provavelmente muita gente perdeu durante essa crise. A gente também sabe que a pessoa que deixa de ir esse ano não vai 2 vezes no ano que vem, ou 2 vezes nos próximos, dobrar, na verdade, a quantidade que deixou de ir esse ano para poder compensar nos próximos anos. Então, tem uma premissa, um racional que é uma coisa um pouco mais gradual em relação à retomada. E realmente é uma receita que a gente poderia caracterizar aqui como talvez perdida, porque ela realmente a gente não vê talvez um horizonte tão
rápido de retomada. O raciocínio aqui para os parques é o seguinte: as pessoas devem provavelmente, né, começar a retomar as viagens, primeiro talvez as domésticas do que as internacionais, que é um ponto positivo para os parques da Disney, porque no final 82% aí do público que vai para os parques da Disney, eles são basicamente norte-americanos. Os próprios norte-americanos ocupam 82% aí do público. Então, quando a gente vê uma retomada do turismo, talvez como o doméstico vem antes, os próprios americanos podem, de uma maneira bem relevante, já pegar essa retomada, né? Eles não dependem tanto dos turistas, seja da América do Sul, da Europa, da Ásia. Então tem esse ponto que é um pouco mais favorável. E o segundo, a gente tem a convicção, né, como a gente está sempre aqui tentando alocar, a gente não sabe no curto prazo quando é que a empresa vai retomar, se o parque vai abrir esse ano, vai ser em julho, vai ser em outubro, vai ser agora daqui a 2 dias, né, a empresa anuncia de uma maneira surpreendente, mas a gente sabe que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, as pessoas vão querer gastar o dinheiro do turismo, do entretenimento nesses parques. Por quê? Porque o parque tem conteúdo, o parque tem atrativos para essas pessoas voltarem, e quando a gente consegue talvez modelar isso a um pouco mais de longo prazo, a gente enxerga que essa volta ela vai ter menos impacto quanto mais tempo a gente olha o horizonte da Disney, né? E obviamente a gente vê os preços aí caindo 35%, 40%, 45%, isso dá o benefício de a gente conseguir ter um pouco mais de calma, de paciência, olha o preço que está sendo negociado de uma maneira mais volátil no mercado e ver se a gente consegue fazer um deparo, se faz sentido o mercado reagir tão negativamente no curto prazo, sendo que no longo prazo a empresa provavelmente vai voltar ao que era anos atrás. Então, essa parte dos parques, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui mais forte. Mas quando vocês colocam no modelo, alguma premissa inicial de que tempo que vai estar fechado, com retomada, vocês acabam tendo que colocar de tal sorte a poder arbitrar isso com o que o mercado está colocando no preço. Qual que é o tipo de período que vocês estão considerando como um cenário base? Legal. Acho que para essas empresas, na verdade a gente está pensando aqui para essas empresas que um cenário talvez base seja de um lockdown, né, um fechamento total de pelo menos 6 meses e uma retomada mais gradual nos próximos 12 depois desses 6. Então, entre 1 ano e meio, a empresa conseguir voltar a um patamar que estava. Então, a gente já está dando esse com um pouco mais negativo no curto prazo, né? A gente está reduzindo os números que a gente está vendo de receita, de lucro para a companhia no curto prazo, mas a gente vê essa retomada mais gradual ao longo do ano que vem e, obviamente, daqui a 2, 3 anos, a empresa voltando ao que era antes. Então, esse é o benefício, talvez, do nosso valuation, de tentar olhar um pouco mais no longo prazo. Bom, bacana. E quanto acho que é o quarto segmento que você mencionou, que é o segmento mais novo, eu vou simplificar aqui, chamar ele de Disney Plus. De que forma essa crise tem afetado o desenvolvimento desse segmento? Acho que a Netflix até reportou o resultado essa semana, salvo engano, com um número expressivo de subscribers, chegando em 180 ou 190. Então, como você enxerga o Disney Plus nesse contexto? Esse último segmento é uma grande amostra, assim, a gente tinha já um viés muito positivo, né? Quem acompanha a gente mais tempo, a gente apresentou a nossa tese de investimento em alguns eventos no começo do ano passado. Quando a empresa já estava divulgando o lançamento dessa plataforma em novembro, a gente já vinha com grandes olhos se é um negócio realmente que vai transformar o mercado, a empresa vai conseguir aproveitar esse espaço, e tem sido comprovado, né? Na verdade, se tem uma notinha talvez um pouco mais positiva em meio de tanta notícia um pouco mais triste, né, em relação a essa pandemia, é que a Disney ela se favoreceu das pessoas ficarem um pouco mais em casa, famílias com crianças, as próprias famílias elas estão buscando outras formas de entretenimento, e a Disney Plus, né, como uma plataforma de conteúdo digital que foi lançado em novembro do ano passado, ganhou muito espaço. Para vocês terem uma ideia, o management esperava que conseguisse alcançar talvez o número de entre 60 e 90 milhões em 2024. E ela já tem mais de 50 milhões depois de 5 meses. A gente está chegando agora no 6º mês e ela já conseguiu 50 milhões, sendo que mercados relevantes como a Ásia e a América Latina ainda nem foram lançados, né? A gente aqui no Brasil talvez não estava acompanhando tanto, porque ainda não foi lançado aqui, mas até o final do ano, de acordo com a empresa, deve chegar aqui. E assim, a gente está chegando já
praticamente no bottom do range do management para 2024 em apenas um ano de lançamento. Então, assim, é realmente uma grande amostra que a empresa consegue se reinventar, utilizar os ativos que ela tem, repaginar, repacotar e fazer com que as pessoas reconheçam que a Disney tem aquele ativo, aquela biblioteca de qualidade, né, para quem já está acompanhando isso um pouco mais de tempo, tem 7 mil catálogos de conteúdo dentro dessa plataforma. Então, a gente está falando aqui não só de Marvel, Lucasfilm, conteúdo da Disney, mas também da Fox, né, que foram ativos adquiridos ano passado, que entra aí National Geographic, o Simpsons está lá. Então, tem uma biblioteca muito grande de conteúdo que você consegue navegar aí quando você está aí nesse período em casa. Então, é uma notícia bem interessante. A gente já estava olhando que a Disney provavelmente estava prometendo um número baixo. Quando foi lançado, a gente achava que a Netflix, com seus 125, na época, 125, 130 milhões de assinantes, a Disney conseguiria chegar nesse número. Hoje, a Netflix, né, soltou 2 dias atrás, ela está com 180, 182, 180, mais ou menos, 190, por aí de assinantes. A gente acha que a Disney conseguiria chegar tranquilamente num range aí de 130, 150 milhões nos próximos 5 anos. E vemos aí como um grande catalisador aí de lucro para a companhia para os próximos 5 anos. Acho que a outra forma de, complementando, de enxergar uma possível forma se uma plataforma que foi lançada há 5 meses, né, salvo engano, e não tem ainda em todas as regiões do mundo, já é 30% do reach da Netflix, né, então, comparando aí os 50 com 180, mais ou menos, né, então, e a Netflix certamente é um caso de sucesso, né, nessa parte de streaming. Então, em 5 meses, conseguir fazer 30% do que essa referência, acho que diz muito sobre o anseio e a vontade das pessoas têm de consumir a biblioteca ou os produtos da Disney, né? Outra pergunta que eu tenho, André, saíram também algumas notícias sobre o retorno do Bob Iger para o comando da empresa. Você poderia dividir um pouquinho da sua visão a respeito? Claro. Bom, acho que talvez para responder essa pergunta, vou voltar talvez aí, eu cubro a empresa desde 2014, passando para 2015, e quando a gente vai fazendo essas conversas com outras empresas do setor, seja um competidor, seja um fornecedor de conteúdo, o próprio cinema, o Bob Iger, né, que era o CEO da empresa até fevereiro deste ano, sempre foi mencionado como referência da indústria. Não é à toa, né, ele construiu uma empresa muito diferente de quando ele assumiu em 2005, está na Disney desde 95, 96, quando ele era presidente da ABC. E quando a Disney comprou, ele passou a ser parte da Disney, mas virou CEO só em 2005. E ele construiu um legado impressionante, né? Se a gente for pensar o que a Disney era, quando ele assumiu e é hoje, ele tem todo aquele alcance maior, tanto da faixa etária, quanto uma capacidade de construir conteúdo, que é uma máquina muito melhor. Ela já era boa, mas ficou muito melhor. E ele já tentou aposentar 2 vezes, né? A curiosidade é que ele já tentou aposentar 2 vezes de maneira pública, já falou que ia bater a data, mas não conseguiram tanto achar um sucessor que eles achavam que estava dentro das qualidades que eram requeridas para ocupar aquela cadeira. E também, ano passado, a segunda vez que ele tentou aposentar não deixaram, era quando a família Murdoch, para quem não conhece, a família dona do conglomerado da Fox, exigiu que se a Disney fosse comprar os ativos da Fox, o Bob Iger teria que ficar pelo menos 2 anos aí na transição para fazer com que as sinergias das 2 empresas sejam completas. Então ele tinha acatado essas 2 esses postergamentos, e aí no fevereiro desse ano acharam uma substituição, uma outra pessoa chamada Bob também. Ele também é um executivo que está há muito tempo na empresa, está 26, 27 anos na empresa. A última posição dele era um executivo do segmento de parques, né? Ele era chairman. E o interessante é que assim houve realmente um timing aí muito desfavorável para esse anúncio, porque, se não me engano, ele anunciou essa transição 25, 26 de fevereiro, e já era assim no comecinho do degringolar aí da pandemia, né? Acho que talvez naquela época os Estados Unidos ainda achava que não ia alcançar essa contaminação, né, que acabou acontecendo, mas foi realmente um timing muito
muito desfavorável para esse anúncio. Então, na verdade, o que aconteceu é que o CEO, o anúncio do CEO não muda. O Bob Chapter, que é hoje o CEO da empresa, ele continua sendo, foi anunciado, ele mantém. Mas, obviamente, o Bob Iger, pela toda a networking, pela toda a experiência que ele tem, ele assumiu uma posição de conselheiro sênior, de chairman lá na Disney. Ele não tem uma função propriamente executiva, mas assim, é claro que ele não vai conseguir simplesmente se abster aí do dia a dia da empresa. Então, diversas notícias, inclusive ele falando em público que ele não está largando a empresa para deixar para o sucessor dele tomar o dia a dia, né? Então, a transição, na nossa visão, deve ser uma coisa bem mais cadenciada, né? Geralmente, a gente vê essas empresas anunciando um novo CEO e dentro de alguns 2, 3, 4, 5 meses, a empresa passa realmente o bastão, mas no caso aqui dos dois Bobs, tanto do Iger quanto do Chapter, ele vai acontecer em um período aí de 2 anos, eles vão trabalhar juntos nesse primeiro período, e o Bob Iger sendo o mesmo chairman, uma pessoa bem presente no dia a dia, para Disney conseguir surfar essa tempestade aí dessa crise da melhor maneira possível, né? Então, é bem interessante mesmo que houve um timing aí curioso aí para a empresa, mas a gente vê com bons olhos, né? É um executivo que foi promovido internamente, tem longa data, tem experiências em diversos segmentos, né? O último deles era PAC, mas antes disso ele trabalhou em bens de consumo, já trabalhou com outros tipos de conteúdo para o público, então a gente entende que deva ter aí uma sucessão interessante aí para os próximos 5 anos da Disney. Acho que um ponto interessante que você trouxe é que também essa transição não é que o Bob Iger, apesar de ter deixado de ter uma função executiva, ele não saiu da empresa, ele estava como chairman, né? Então não é que Sim. ele estava vinculado com a empresa de alguma forma. Então nada mais natural, né? Diria que dada a experiência que tem, o interesse que ele tem, né? Até por ter muitas ações ainda da empresa, de poder numa crise dessa magnitude se colocar como sendo um recurso, né? Para ajudar e implementar uma situação que claramente é desafiadora para todas as empresas e para a Disney, inclusive. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou aqui, André. Você pode falar um pouquinho sobre como você enxerga a questão de liquidez da empresa? Enfim, se teve alguma alteração sobre decisão de alocação de capital, dividendo, buyback, ou linhas de crédito, ou alguma coisa Legal. Em termos de posição de liquidez da companhia que você está prestando mais atenção, que te preocupa mais, ou você diria que esse ponto está mais ou menos equacionado? Sim, é um ponto que quando começou, na verdade a gente não começou achando que era uma crise, a gente começou achando que era um problema muito mais local, regional e que passou a ser um problema global. Então, na medida que essas informações foram aparecendo, a gente foi testando o modelo da Disney, não só a Disney, como as outras empresas que a gente tem no portfólio, na cobertura, para entender se há algum tipo de vazamento, de furo, porque essa empresa ela tem um certo nível de endividamento, algumas dívidas vencendo esse ano, tem um custo fixo alto para determinados segmentos, né, um incidente de parques que tem um custo maior do que outros modelos de negócios por aí. Então, quando a gente começou a desenhar esse cenário de que vai ter um lockdown mais severo, as pessoas vão deixar de viajar porque vão ser obrigadas a ficar em casa, a gente começou a desenhar um cenário aí que a gente chama de pessimista para a empresa, para entender se a empresa suporta esse baque, esse cenário aí, essa tempestade que apareceu. Então, quando a gente está falando de liquidez, de posição de caixa, os números que eu tenho aqui de cabeça, 2 meses atrás, era que ela tinha um vencimento aí mais ou menos de uns 8, 9 bi para esse ano, e geraria caixa, né, descontando o CAPEX, de mais ou menos uns 2 bi e meio. Obviamente, aí tem um furo, ele não ia conseguir suportar, né? Quando eu falo de geração de caixa de 2 bi e meio, a gente já está descontando, né? A gente já estava reduzindo o público do parque, a gente já estava postergando filmes, postergando ligas, diminuindo receita com propaganda, já estava falando que a empresa não vai conseguir vender tantas bonecas quanto estava. Enfim, depois desse cenário realmente negativo, pessimista, a empresa gerava 2 bi e meio de caixa pós CAPEX, e ele tinha aí um vencimento de 9 bi mais ou menos para honrar esse ano. E a empresa, pelo fato de ser uma empresa com qualidade de crédito, enfim, de uma certa robustez, ele não só conseguiu pegar mais linhas de crédito que a gente chama de revolving, né, que é aquela linha que é só acionada no momento emergencial,
que ela já tinha aprovado 2 meses atrás de 12 bi, 12,25 bi, 12,3 bi, ela aumentou isso, hoje está quase 20 bi. Então, se ela tiver algum problema de liquidez, tiver alguma coisa que vai ter que pagar, seja um dividendos, uma recompra ou alguma dívida, ela pode usar essa linha. Mas aí ela também fez o trabalho em paralelo, que é postergar alguns dos vencimentos que ia ter esse ano, jogando muito dessa dívida para o longo prazo. Então aí eu estou falando de mais uns 6 bi, daqueles 9 bi que eu comecei no começo, que ela emitiu bonds nos últimos 60 dias, para justamente alongar o perfil de vencimento da dívida. Então, se a gente for pensar em liquidez, ela, na nossa visão, não tem nenhum problema para essa crise desse jeito que a gente está desenhando. Obviamente, como eu falei, o cenário que a gente está prevendo para a empresa é um lockdown severo aí de 6 meses, ou seja, receita super baixa, ou quase zero para alguns segmentos, postergamento de muitos eventos para os próximos semestres, e uma retomada não em V, né, como algumas pessoas falam, mas uma coisa um pouco mais gradual ao longo dos 12 meses seguintes. E nesse cenário, a empresa assim, não teria nenhum problema de liquidez. Em relação à recompra e dividendos, obviamente, no momento desses, a gente ainda não tem uma clareza de quais são os artifícios que a empresa vai usar para fazer a alocação de capital do acionista. A gente entende que talvez dividendos ele não teria problema de conseguir pagar o que pagou no passado, e também recompra a gente acha que se tiver espaço e se eles acharem interessantes, eles podem fazer. Eles têm feito de uma maneira pontual há alguns anos. A gente coloca talvez um pouco desse benefício no modelo para dizer que ela tem uma liquidez se ela quiser fazer recompras de ação, mas de uma maneira bem sumarizada, que a gente não vê um problema de crédito, um problema de liquidez para a empresa, de acordo com esse cenário que a gente comentou agora rapidinho. Tem uma outra questão que surgiu aqui sobre executive compensation. Chamou muita atenção que algumas empresas, isso aconteceu também em casos em hotelaria, onde, enfim, hotéis fechados, parques fechados, eles deixam de pagar, né, os salários das pessoas, mantêm os benefícios. E até que ponto a Disney tem usado desse recurso e de qual a sua visão em relação ao que está sendo feito para os funcionários e para o top management da companhia, até que ponto eles também estão abrindo mão de benefícios e remunerações que eles teriam direito ou têm direito. Sim. Eu vou dividir talvez essa pergunta em dois, porque ela é interessante. Primeiro porque eu vou falar talvez dos executivos primeiro, porque é um pouco mais direto ao ponto. Os executivos principais da empresa, né, incluindo o CEO, aí, o Bob, o Chapek, ele já anunciou que vai reduzir em pelo menos 50% a compensação dele. Acho que não faz sentido ele receber uma remuneração aí desse ano fiscal em cheio ou muito próximo do que foi ano passado, porque a empresa está obviamente entregando bem abaixo do que ela prometia. Eu sei que ela não é talvez uma culpa dela, uma coisa exógena, é um fator que ela não tem controle, mas enfim, para o acionista não existe muita explicação, porque no final ela está entregando menos lucro, a ação está valendo menos, então o executivo tem que receber menos, e ele já anunciou isso, acho que foi no final de março, um corte no pagamento aí do salário dele em pelo menos 50%. Outros executivos aí também na mesma linha, acho que em proporção o relativo não é 50%, acho que era 20%, 30%, eles recebem também menos, mas não é tanto quanto o CEO que recebe um valor reduzido, né, relativamente menor. E aí a parte dos funcionários, aqui é bom a gente talvez até fazer a discussão pensando um pouco talvez nas leis trabalhistas dos Estados Unidos, que ela é um pouco mais flexível, né, se for comparado ao Brasil. Ela agiu de uma maneira muito mais rápida, ou seja, apresentou um plano aí de ajuda às pessoas talvez que vão ficar desempregadas ou os autônomos de uma maneira muito mais rápida, de um volume de auxílio financeiro muito superior ao que a gente estava imaginando, né? A gente está falando de uma casa de 2 trilhões, para ser sincero, nem sei o que é isso, é tanto dinheiro que o governo conseguiu criar de um dia para o outro, que é surpreendente a capacidade dos Estados Unidos de agir de uma maneira rápida quando aparece um problema desse. Então, a Disney, quando a gente está pensando nos funcionários dela em alguns parques ou alguns segmentos, ela obviamente tem a opção
de fazer, na verdade, uma rescisão temporária daquele contrato de trabalho, obviamente ainda recebendo os benefícios, né, tem acesso à saúde, planos, alguns outros planos como de imposto, de previdência, mas o salário ele foi cortado. E o que a Disney propriamente fala, né? Apareceu até uma notícia recentemente que eles pegaram 100 mil pessoas que trabalham no segmento dos parques, né, que é aquele segmento que eu falei para vocês que tem um custo fixo muito alto, incentivou, na verdade, né, reduziu o salário deles, incentivou esses mesmos funcionários a procurarem esse auxílio do governo, que está pagando aí em conversões do dólar da semana passada, porque de ontem já subiu, mais ou menos uns 20 mil reais que eles vão receber por mês, né, um volume bem substancial aí de auxílio que o governo está oferecendo, e eles pleitearem esse benefício porque eles não deixariam de ter renda. Então, uma artimanha da Disney não só reduzir o custo fixo dela, né, com esses funcionários, mas também usar o que o governo está dando de benefício. Então, é um ponto interessante que a Disney tem aproveitado aí, obviamente, na dinâmica que é permitido usar os artifícios dela para manter o menor impacto possível no custo fixo dela. Tem uma pergunta aqui sobre o mercado de licenças, especificamente no segmento de brinquedos. Puder dar um pouco em qual daqueles segmentos que isso se encaixa e em linhas gerais, o quão representativo isso é dentro da empresa? Eu já estive nas duas maiores fabricantes de brinquedo, pelo menos na época, acho que faz 1 ano e meio, quando a gente ainda podia viajar, na Mattel e na Hasbro. São basicamente empresas que têm toda a linha de produção, todo o custo fixo, e a Disney tem a escolha de quem dar o contrato para fazer a certa licença para fazer a fabricação daquele brinquedo. Esse pacote, né, de produtos de bens de consumo que eu mencionei, ele está hoje dentro do guarda-chuva, dentro do segmento de parques. Então, o nome é Parques, Experiências e Produtos de Bem de Consumo, e ele é mais ou menos 1/5 a 1/4 aí, da receita desse segmento, que é 35%. Então, a gente está falando aí de alguma coisa entre 7%, 8%, talvez, até um pouquinho menos da receita total da empresa, atrelado a essa venda de bens de consumo. Então, quando você fala dos 30 e poucos por cento do parque, na verdade isso já compõe, não é só parque, mas dentro desse segmento tem inclusive essas licenças, royalties que eles ganham por ceder a marca para uma Mattel, para uma Hasbro poder vender enfim, a boneca ou o que for. Sim. Tem uma pergunta aqui sobre a visão de valor da empresa, o quão ela se alterou, se é que alterou alguma coisa por causa dessa crise. Acho que sem abrir grandes números, que acho que também não vem ao caso, se puder falar um pouquinho de como a visão de valor que a GEL tem sobre a Disney pode ser alterado vis-à-vis a alteração de preço, só para a gente dar um pouquinho de cor nesse sentido também. Legal. Para a gente que olha num horizonte longo de 3 a 5 anos, o que a gente tem que entender é que esse ano de 2020 e 2021, que é a retomada, ele compõe aí 35%, 40% desse preço que a gente enxerga para os próximos 5 anos. Então, obviamente, para alguém que está olhando para os próximos 6, 12 meses, é diferente, até porque se a gente for olhar o preço da ação, que eu dei uma olhada ontem, talvez de fevereiro para cá caiu os seus, sei lá, 40%, 35%. Obviamente a empresa não perdeu esse resultado, todo esse lucro, se a gente for pensar nos horizontes, porque a gente obviamente está olhando para o longo prazo, a gente está vendo que talvez em 2022 ele já está como era no ano passado em relação às atividades, geração de lucro e tudo. Então, de uma maneira bem direta ao ponto aqui, a gente viu sim, se a gente olha mesmo nos próximos 5 anos, uma queda do preço da ação na nossa cabeça, o que ela vale para os próximos 5 anos, obviamente porque o ano de 2020 e 2021 ela representa uma parte do preço da ação que a gente calcula, mas a gente tem esse benefício de olhar os próximos 3 a 5 anos, como ninguém sabe quando essa economia vai voltar a operar, quando a pandemia vai deixar de ser um problema entre o dia a dia das pessoas, a gente dá esse benefício de conseguir não acertar o quando, mas entender que se a gente olhar num espaçamento maior de tempo, a empresa vai estar numa operação mais parecida com o que ela teve no ano passado. Então,
ela cai, obviamente, um degrau, aí eu vou falar os números para também não vagar muito na resposta, vai cair alguma coisa entre 10%, 15% do que a gente estava prevendo num cenário totalmente undisturbed, né, totalmente um cenário que a gente não via nenhum tipo de crise, de pandemia, mas obviamente uma pessoa que está olhando esse ano, talvez os próximos 12 meses, vai ver uma queda maior, talvez no preço dela, porque o ano, né, o ano 2020, 2021 representa muito mais na composição do modelo dessa pessoa do que o nosso. Então, esse é o benefício que a gente quer dar, né? A gente quer entender que a empresa vai estar aí daqui a 5 anos, as licenças de esportes provavelmente vão estar com elas, a ESPN não vai a lugar algum. O Disney Plus, que está com um número de assinantes num crescimento muito maior que a própria empresa esperava, vai continuar aí daqui a 5 anos. Os parques vão reabrir, por incrível que pareça, os parques vão reabrir uma hora e as pessoas, eu acredito muito que as pessoas vão, né? As pessoas vão lá, vão pegar fila, embora eu também queira ir agora, eu vi umas fotos que não tem ninguém. Eu acho que os parques vão abrir e as pessoas vão voltar lá. Os filmes que a gente já conhece da Marvel, Lucasfilm, do guarda-chuva da Disney, vão continuar sendo criados, a empresa vai continuar usando o cinema. A gente só não sabe qual que é o período que a crise vai durar. A gente acha que entre 12 a 18 meses isso vai, de uma certa forma, já ser facilmente, a gente já vai enxergar o fundo do poço, o mercado, o mundo já vai estar né, crescendo, porque o mundo é para cima, né, as coisas são para cima. Então, o Disney nesse cenário, ele se beneficia, a gente quer justamente dar o benefício dessa qualidade do modelo de negócio e falar que daqui a 5 anos essa empresa vai estar bem. Não tentar time the market achando que agora está no pior momento para vender, no melhor momento para comprar, porque realmente isso aí eu acho que ninguém sabe. Então... Bacana. Tem uma outra última pergunta aqui que apareceu, talvez não sei se saiba de cabeça, senão a gente pode mandar depois por e-mail. Qual o percentual do faturamento dos parques são Estados Unidos? Ou pelo menos uma ideia do que seria Estados Unidos. Eu não sei se de cabeça a gente não tiver, a gente pode responder por e-mail. Eu sei. Não, eu sei sim. Assim, primeiro, né? A gente sabe que os Disney tem mais de dois parques, né, não é só Califórnia e Flórida. Ela tem em Paris, Hong Kong, Xangai, abriu recentemente Xangai, tem Tóquio. Só que o importante é dizer que tem uma parte aí dos parques não é consolidado, né? Porque primeiro que a empresa não gere, quer dizer, não é a responsável, não tem o controle dos parques. Ela é quem dá a experiência, coloca os personagens lá, mas ele tem aí uma parcela que é dividida com o governo francês ou com alguma operação local em Tóquio, por exemplo, e ele não entra nesse segmento que eu mencionei como receita consolidada. Ele entra aí numa linha aí de equity income, porque ela tem uma participação minoritária, ela não tem um controle. Então, o que ela tem de parques que é dela é basicamente o de Xangai e os parques que estão nos Estados Unidos. Então, obviamente, o resultado ele está muito mais relacionados aos Estados Unidos, porque primeiro onde tem mais tráfego, né, que nem eu mencionei, 82% do público mundial, na verdade, que vai nos parques da Disney é dentro dos próprios parques dos Estados Unidos e norte-americano. E se a gente for pensar em quebra de receita, os parques domésticos representam 80% da receita desse segmento versus 20% do internacional. Então, coincidentemente, é um número parecido, mas é essa quebra que a empresa apresenta. Bom, André, acho que com isso a gente chega aqui no final do que a gente tinha colocado para esse webinar. Queria agradecer a presença do André e principalmente agradecer a presença de todos vocês que assistiram esse webinar hoje, seja ouvindo ou mandando perguntas aqui para contribuir para o nosso bate-papo. Conforme dito antes, a gente tem, se tiver alguma pergunta adicional, a gente se coloca à disposição para dúvidas, questões adicionais, seja sobre a Disney, seja sobre a GEL, em algum dos nossos canais de contato disponíveis, né? Pode ser o nosso site, www.geocapital.com.br, ou por e-mail, contato@geocapital.com.br. André, obrigado aí novamente pela discussão. Desejo aí abraços a todos e uma boa quinta-feira.